Olá! Esta videoaula traz uma novidade fantástica para você que já acompanha o meu canal aqui no YouTube. Falando nisso, não se esqueça, inscreva-se e também para hoje você terá uma grande novidade que eu tenho o prazer de apresentar a partir de agora. Esta videoaula trará o nosso convidado especial, o Dr. Alexandre Rolo, um advogado renomado, não apenas no estado de São Paulo, mas como no Brasil, como um dos maiores atuantes na área de direito eleitoral. E ele vai, em alguns minutos, sanar muitas das suas dúvidas. E também, se você, neste momento, tem mais alguma dúvida ou mais alguma pergunta, por gentileza, deixe nos comentários que nós vamos, no decorrer das próximas gravações, respondê-las todas, tá ok? Então, para isso, é óbvio, você se inscreva no canal, clique no sininho para que a hora que a gente tiver outro vídeo desse, você já recebe em primeira mão e vamos com esta nova videoaula em um novo formato, numa interação minha com o Dr. Alexandre Rolo, a partir de agora, aqui no Mapa do Voto. Olá, amigos da Academia Mapa do Voto, no projeto do Grupo de Estudos. E nós estamos hoje aqui recebendo o Dr. Alexandre Rolo. É advogado especialista em direito eleitoral. A partir de agora, é com muito prazer que a gente recebe, Alexandre, você no nosso projeto, onde nós passamos conteúdos e também tentamos dirimir as dúvidas daqueles amigos que necessitam saber alguma coisa um pouco mais técnica, principalmente nesse momento em que tudo da lei eleitoral se altera com certa rapidez e às vezes de uma eleição para outra tem significativas mudanças. Então, nada como uma pessoa do seu naipe, do seu renome estadual e nacional para nos elucidar com respostas técnicas e ajudar a todos que estão no projeto Mapa do Voto. Muito obrigado pela sua participação. Gilberto, eu que agradeço o seu convite, muito gentil. Para mim é uma honra participar desse projeto da Academia Mapa do Voto. Eu que sou, além de advogado, sou professor em cursos de pós-graduação, em curso de graduação. Então, para mim, um compromisso sempre com a academia e sempre com a disseminação do conhecimento como um todo. Então, estou à disposição para a gente esclarecer eventuais dúvidas aí a respeito da legislação eleitoral. Muito obrigado, então. Bem, em primeiro lugar, a pergunta que sempre nos chega por intermédio de grupos de WhatsApp, por intermédios de e-mails e todo tipo de comunicação que os assinantes da academia e também os nossos telespectadores do YouTube deste canal perguntam acerca das coligações. Não existindo mais as coligações, vai continuar o coeficiente partidário para saber quais os candidatos a vereadores foram eleitos ou vai ser simplesmente pura e simples os mais votados? Muito boa pergunta, e eu começo esclarecendo o seguinte, Gilberto, nós temos, na verdade, no passado, nós tínhamos duas coligações possíveis, a coligação majoritária e a coligação proporcional. Para o ano que vem, ano de 2020, eleições municipais, nós não teremos mais as coligações proporcionais. Mas eu quero deixar claro que as coligações majoritárias continuam e continuarão a existir. Então, na eleição para prefeito e vice-prefeito, as coligações são possíveis, já eram e continuam sendo. Agora, para o cargo de vereador, realmente, você tem razão, nós não teremos mais as coligações nas eleições proporcionais, nas eleições para vereador. E aí vem aquela dúvida, como é que fica o quociente partidário? O quociente partidário, ele continua existindo. Nós não temos o chamado distritão. O que seria o distritão? Seria simplesmente, estariam eleitos os mais votados dentro do sistema proporcional. Não é assim que funciona.
Nós temos o sistema proporcional que está mantido, a única diferença é que não teremos coligações para as eleições proporcionais. O que é o quociente partidário? É o número de cadeiras, é o número de candidatos que cada partido elegerá proporcionalmente à sua votação. Daí o nome sistema proporcional. Então, por exemplo, se o partido A fez 20% dos votos, a tese aí no sistema proporcional é que ele elege 20% das cadeiras, e assim sucessivamente. Ou seja, cada partido elegerá um número de candidatos proporcional à sua votação, a votação obtida pela lista de candidatos a vereador lançado pelo partido. Então, qual é a única diferença? Oi, vamos lá. Então, para a gente deixar um exemplo bastante claro, nós temos aí no coeficiente 10 mil, e o partido A fez 50 mil votos. Ele automaticamente coloca os 5 primeiros do seu partido. Exatamente isso. Como é que funcionava antes no caso de coligação? A coligação proporcional, ela funcionava como se fosse um só partido. Então, nesse seu exemplo, a coligação X, ela teria eleito 5 cadeiras, e os 5 candidatos mais votados dentro da coligação, independentemente do partido, eles estariam eleitos. Agora não tem mais isso, nós não temos mais a coligação proporcional. Portanto, é aquilo que você falou. No seu exemplo, você tem um puxador de voto que fez 35 mil, um outro que fez 10 mil e um outro que fez 5 mil, nós temos aí os outros também que vão contando tudo isso, nós continuaremos tendo a mesma situação. Nós teremos aí 5 cadeiras, que aquele partido vai eleger 5 cadeiras, e os 5 mais votados estarão eleitos. Aí vem uma outra questão, que é o número mínimo de voto para que o candidato se eleja. Então a questão é, um candidato pode ser eleito com um número pífio de votos? A pessoa pode ter apenas 10 votos e ser eleita? É uma outra discussão. E aí a resposta seria o seguinte: não, isso acabou. Eu não me elejo mais com qualquer número de votos. Para eu me eleger, eu tenho que ter um número mínimo de 10% do quociente eleitoral. Então aí entra essa próxima pergunta. Um candidato a vereador que fica para o cálculo dos restos, ele tem de obter 10% do coeficiente eleitoral? É isso aí, artigo 108 do Código Eleitoral estabelece justamente isso. Então, para que uma pessoa possa ser considerada eleita, ela não pode ter um número pífio de votos, ela não pode ter 10 votos. Coisa que aconteceu no passado, por exemplo, com aquele falecido Enéas Carneiro, que foi deputado federal, você há de lembrar disso. O que o Enéas Carneiro fez? Ele fez um caminhão de votos e elegeu deputados federais, por conta dele ter sido puxador de votos, do mesmo partido que era o PRONA, com 100 votos, com 120 votos, com 150 votos. Isso não acontece mais hoje. Para que a pessoa possa estar eleita, a nota de corte, vamos chamar assim, são 10% do quociente eleitoral. Então, eu preciso verificar qual é esse quociente eleitoral daquele município. Se for, por exemplo, 5 mil quociente eleitoral, 10% a pessoa precisa ter, no mínimo, 500 votos dentro desse nosso exemplo. Maravilha. Bem, não existindo, como fica a situação dos militares para ingressarem em um partido? Pode ser feito até quando? Excelente pergunta também, uma pergunta muito específica e muito oportuna nos tempos que nós estamos vivendo, né? Onde os militares estão tomando conta do Brasil, digamos assim, no bom sentido, né? Quando eu falo em tomando conta, no caso do nosso presidente da República, ele tomou conta, entre aspas, através do voto, né? Claro. Que é o nosso sistema democrático de eleições diretas, etc. Então, mas vamos voltar lá à pergunta do militar. O militar é uma exceção à regra. O militar não precisa ter filiação partidária. A jurisprudência do TSE é no sentido de que o militar, ele basta participar da convenção partidária. Então, veja, não precisa ter filiação partidária, mas ele precisa participar de uma convenção partidária para ele ter a chamada legenda.
Então, não basta o militar querer ser candidato avulso, porque nós não temos as candidaturas avulsas no Brasil. Então, mesmo o militar, ele precisa concorrer a vereador, ou a prefeito, ou a vice-prefeito, no caso das eleições do ano que vem, ele precisa estar ligado a um partido, ele precisa participar da convenção daquele partido e ter legenda, ser o nome dele aprovado em convenção partidária. Então, não há um prazo de filiação partidária. O prazo de filiação partidária ordinário para todas as pessoas normais, digamos assim, que não sejam militares. Que não sejam militares, vai parecer que o militar é anormal. Mas a regra é que a filiação partidária são 6 meses de antecedência. Então, não adianta eu me filiar na véspera da eleição, que eu não vou conseguir disputar a eleição. Eu preciso me filiar com 6 meses de antecedência. Para o militar existe essa exceção. Na verdade, ele não precisa se filiar, ele precisa simplesmente participar da convenção de um determinado partido e ter o seu nome aprovado em convenção partidária. Houve uma discussão também em relação a padres que teriam algum tipo de benefício, mas isso parece que não é vedado nenhum tipo de condição, ou pelo menos dada uma condição especial a quem é padre, né? Padre não tem condição especial, pastor não tem condição especial, rabino não tem condição especial e outras denominações religiosas quaisquer não tem nenhuma diferença. São cidadãos comuns e, portanto, estão na regra geral dos 6 meses de anterioridade para a filiação partidária. Agora, o que a pessoa precisa para ser candidato? Olha, pergunta complexa, mas vamos tentar responder. A pessoa, para ser candidata, ela precisa, número 1, preencher todas as condições de elegibilidade, que são 6, estão previstas no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, idade mínima, filiação partidária, são algumas dessas 6 condições de elegibilidade que, eu insisto, estão previstas no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Basta o nosso amigo assinante aí da academia acessar a Constituição Federal e dar uma lidinha lá no 14, parágrafo 3º da Lei Maior da Constituição Federal. Então, o primeiro ponto é que o candidato, pretenso candidato, precisa preencher todas as condições de elegibilidade. Segundo ponto, ele não pode estar inelegível, ele não pode estar sujeito a nenhuma inelegibilidade, que são várias, eu não vou ficar aqui especificando todas elas. A lei da ficha limpa traz aí quase 20 situações e hipóteses de inelegibilidade diferentes. Existem hipóteses de inelegibilidade previstas também na Constituição Federal, enfim, são várias. Para que a pessoa possa ser candidata, ela não pode incidir em nenhuma inelegibilidade, porque o prefixo IN, antes da palavra elegibilidade, significa não elegibilidade. Então, o inelegível, na verdade, é o não elegível, não pode se eleger. Então, preencher todas as condições de elegibilidade, não incidir em nenhuma inelegibilidade é o segundo ponto. E o terceiro ponto é preencher as chamadas condições de registrabilidade. Condições de registrabilidade são várias, esses são aspectos mais formais previstos na lei das eleições. Essas condições de registrabilidade estão previstas na lei das eleições, que é a lei 9.504 de 97. Então, só para dar um exemplo, para eu poder ser candidato, eu preciso disponibilizar uma fotografia minha de candidato para a Justiça Eleitoral, colocar na urna eletrônica. A gente sabe que quando a gente vota, o eleitor aperta o número do candidato e aparece a fotografia do candidato. Então, sem fotografia, a pessoa não consegue ser candidata. Então, essa é uma condição de registrabilidade. São os aspectos formais. E simples, né? Sim, agora, simples de cumprir. Exato. Algumas perguntas que vêm do pessoal que se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube são 2. A primeira é a seguinte: quem tem o nome no SPC pode ser candidato? Boa pergunta. Nome no SPC, Gilberto, não é hipótese de inelegibilidade. A pessoa pode eventualmente ser má pagadora ou
não, simplesmente está passando por uma dificuldade momentânea na sua vida, e isso não é e nem pode ser situação de inelegibilidade. Nós estamos tratando, Gilberto, de direitos políticos, e direitos políticos são direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, e um direito fundamental ele não pode ser cerceado porque eventualmente a pessoa teve o seu nome negativado. Então, negativação, SPC, nada disso pode ter o poder de impedir o exercício o pleno exercício dos direitos políticos, que, repito, é um direito fundamental previsto pela Constituição Federal. E quem cometeu e foi condenado por um crime? Então ele foi condenado pelo direito criminal, e pode ser desde uma pequena infração, um pequeno crime, até alguma coisa mais grave. Esta pessoa também está inelegível por ter sido condenado no âmbito criminal? Aí também é uma discussão que envolve um pouco mais de tempo. Não vamos ter esse tempo aqui, mas enfim, eu consigo ter alguma capacidade de síntese por conta da minha vivência na docência. E aí eu digo o seguinte: uma das hipóteses de inelegibilidade infraconstitucional prevista na Lei Complementar 64 de 90, que é a chamada Lei das Inelegibilidades, artigo 1º, inciso 1º, a linha E de elefante, é justamente a condenação criminal. Então, se a pessoa tiver condenação criminal, não por todos os crimes, mas pelos crimes estabelecidos lá nessa linha E de elefante, a pessoa fica inelegível se ela tiver essa condenação criminal, e digo mais, não precisa do trânsito em julgado, ou seja, não precisa de uma decisão definitiva. Aqueles crimes, aquele rol de crimes previstos na linha E, ela gera, a condenação criminal já gera a inelegibilidade a partir da condenação por órgão colegiado. Então, se eu tiver condenado pela segunda instância, pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal, naqueles crimes especificados lá na Lei das Inelegibilidades, eu já fico inelegível a partir da condenação em segunda instância, sem necessidade de trânsito em julgado, de esgotamento de todas as instâncias jurisdicionais. Bacana. Bem, Alexandre, muito obrigado por você estar aqui no nosso canal do YouTube, do Grupo de Estudos Políticos Mapa do Voto, e eu tenho certeza que novos vídeos virão para elucidar as dúvidas dos nossos amigos assinantes, e também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, as pessoas podem entrar em contato conosco, a gente vai passar para você diretamente qualquer tipo de questão e vamos respondendo nos futuros vídeos, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Gilberto, eu que agradeço, você é um querido amigo, um profissional de escola e de excelência. Para mim ter essa parceria com você, a gente poder esclarecer os nossos... as pessoas que nos assistem nesse vídeo, né? É sempre uma satisfação. Eu permaneço à disposição para sempre que você precisar. Um abraço a você. Muito obrigado. Um abraço a todos. Muito obrigado. Bacana, uma nova interação, conceitos mais modernos, mais dinâmicos, e eu tenho certeza que você, a qualquer tipo de dúvida, possa colocar aqui, porque vamos interagir de acordo com as próximas gravações das videoaulas, com a participação do Dr. Alexandre Rolo no Mapa do Voto. Na Academia Mapa do Voto, o Dr. Alexandre também participa, muito mais próximo dos assinantes, muito mais interativo com os assinantes. Mas nós, dentro de mais alguns dias, teremos novas vagas na Academia Mapa do Voto. E também tem uma surpresa chegando para você que será comunicado por e-mail. Para isso, inscreva-se no canal, clique no sininho e saiba tudo o que acontece no mundo das eleições 2020 muito antes, ou seja, no momento em que o nosso conteúdo for postado. Um grande abraço, inscreva-se e estamos juntos! 2020-2022 são projetos que começam agora na Academia Mapa do Voto. Eleições profissionais no Brasil e América Latina.